Paz e bem a todos e a todas. Eu sou o Paulo Borégula, trabalho aqui na Edições Loyola e estamos muito felizes em receber todos e todas vocês nessa tarde. Esse é um momento muito importante para nós das Edições Loyola, né? Edições Loyola é uma casa editorial da Companhia de Jesus, dos jesuítas, foi fundada há mais de 60 anos na missão da formação integral do ser humano. E por que uma tarde especial? A gente está retomando um projeto que foi criado lá na década de 1990, que existia um periódico impresso de nome Loyola em Foco. E lá nós abordávamos vários temas, tanto de livros que estavam publicados ou seriam publicados pela Loyola, mas também temas das diversas áreas do conhecimento que a Loyola sempre se propôs a dialogar, né? E agora nós estamos retomando o Loyola em Foco, num novo formato, num formato virtual, né? Utilizando as redes sociais. A gente já havia pensado, mesmo antes dessa necessidade desses encontros virtuais por conta da pandemia, a gente já imaginava que o Loyola em Foco teria esse formato, por entender que esses canais virtuais hoje são uma excelente ferramenta, né? E aí, a ideia é que no Loyola em Foco, a gente apresente várias coisas. Book trailers de livros, conversas com nossos autores, muita coisa mesmo, né? Sempre acompanhada de promoções, como vocês verão hoje, né? Hoje, os livros dos nossos autores aqui envolvidos, eles estão com uma promoção especial no site da Livraria Loyola, você pode acessar pelo link aí do descritivo do vídeo, né? Mas também faremos sorteios dos livros dos nossos autores. Então, a ideia é trazer o nosso público, o nosso leitor, muito próximo de nós. Para o sorteio de hoje, vocês terão que preencher um formuláriozinho, com poucas informações, só para depois a gente poder fazer o sorteio e a Loyola poder enviar o livro para vocês, tá? E olha, gente, a gente não poderia estrear esse Loyola em Foco de forma mais interessante, né? A gente vai ter hoje aqui 4 personalidades do mundo editorial e educacional que dispensam apresentações por tudo que já escreveram e desenvolveram nas suas áreas de atuação, né? E também uma coisa bem interessante, pelo menos para nós da Loyola, de forma inédita, todo mundo que hoje vai participar, vai interagir conosco, também estará participando da publicação de um livro da Loyola. Porque o tema Muitas Razões para Viver, na verdade, é o título de um livro que está sendo construído por esses 4 pensadores e que será lançado ainda no segundo semestre. E eu tenho certeza que a interação nossa hoje vai contribuir de forma especial para a elaboração do texto final que está sendo construído por esses 4 pensadores contemporâneos, né? E até porque, como eu já disse, eles são muito conhecidos, ao invés de ficar eu falando aqui do currículo deles, que inclusive vai aparecer na tela em um determinado momento, eu gostaria de apresentar os nossos convidados hoje de uma forma um pouquinho mais informal, porque a gente vai falar sobre vida, né? E aqui eu gostaria de chamar cada um deles por aquilo que eles são, como pessoas que enxergam muitas razões para viver. E nesse sentido, eu vou começar apresentando a Karina, né? Porque a Karina é psicóloga, é psicopedagoga, é acolhedora do sofrimento existencial. Uma palhaça quipô, acho que é isso, depois ela corrige se não for, que é o palhaça da esperança. Karina é uma mulher que ama tulipas, orquídeas, astromélias, flor de cerejeiras e begônias. Mas cuidado, ela não gosta de antúrios, tá? Ama seu marido, seus filhos, seu cachorro e sua família. É psicóloga por vocação e ama sua profissão, pois acredita que tudo que se tornou deve a este aprendizado da ciência da alma. Seu maior amor mesmo é ser cuidadora. Ama mostrar seu jeito cuidadoso e zeloso para com os outros. E é nesse clima que eu te dou uma boa tarde, Karina. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde a você, meu querido Paulo.
É uma honra estar com vocês e a todos que estão nos ouvindo. Também é um privilégio estar com os meus colegas, né, que a gente está partilhando não somente a obra, mas esse encontro. Eu fico muito feliz, né? E eu estava muito saudosa, porque nós nos falamos antes da pandemia para fazer esse projeto, e assim, é uma oportunidade para estar com todos vocês. Então, eu gosto muito da ideia de como você nos apresentou também, Paulo, falando que nós somos pensadores. E eu gosto muito de brincar também com as palavras. Pensar nas dores é um ato imprescindível, principalmente nesse momento do qual exige inovação. Então, para mim, é uma honra estar estreando essa nova modalidade, porque é uma modalidade inovadora, né? Uma modalidade que vocês estão reinaugurando, né? A Loyola em Foco é um objeto, né, e um objetivo do qual leva, né, amor, informação, ternura, afeto e compartilha as boas ideias pensadores, né, de pessoas que se comprometem a pensar nas dores. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você. Karina, obrigado você por essas suas palavras iniciais. Olha, gente, não esqueçam de fazer o formulário, tá? Porque hoje, por exemplo, esse livro, já escrito pela doutora Karina e pelo padre Lício de Araújo Alves, a gente vai, Lício de Araújo Vale, perdão, a gente vai sortear depois, então tem que preencher o formulário para concorrer, tá bom? A minha próxima apresentação, gente, para trazer para essa tarde, me traz muitas lembranças do meu tempo de academia, né? Porque eu tenho ele como um dos meus pilares formativos enquanto educador. Mas eu disse hoje que eu não vou chamar pelo currículo, né? Então, o Celso, né? Ele é casado com a Wanda, Vandinha, como ele a chama, né? Tem os filhos Luli e Seri, eu não sei se depois ele corrige se eu pronunciei errado. Seus netos, Ico, Duda e Felipe, São Paulino Roxo. Tamo junto, professor Celso. Também sou São Paulino Roxo. É católico, mas ele me mandou um texto para apresentá-lo que eu não consegui alterar. Eu vou lê-lo, então, em primeira pessoa, tá? Nasci em São Paulo e na infância comi terra, botei lombrigas, achei e quebrei cupim para galinhada. Inventei mistura de sal, fermento e açúcar, esfreguei bicarbonato nos dentes e grudei esparadrapo para estreitar as orelhas. Roubei guaraná, escondi bilhete em garrafa, brinquei com fogo e molhei a cama. Corri, escondi-me fingindo de bandido, empinei papagaio, joguei bolinha, enterrei garrafa com casca de abacaxi. Fui picado de marimbondo, amarrei lata em rabo de gato, tive sarampo, cachumba, fui internado com grupo, corri de vaca braba, espiei no buraco de fechadura, fugi de casa por meia hora e voltei, apanhei e fui dormir com fome. Construí caçambas com lata de óleo, caí de árvore, quebrei o braço, comi manga e tomei leite e fiquei com dor de barriga. Contei estrelas e choquei para-choque de caminhão. Joguei bola na rua, colei na escola. Fui campeão de botão, roubei beijo envergonhado, segurei a vela. Aprendi a ler, chupei cana e assoviei ao mesmo tempo. Fumei cigarro de chuchu, assisti seriado do Tarzan, ri muito com Carlitos. Armei arapucas, fiz coisa feia e fiquei com medo da confissão. Acordei com o pijama molhado e escondi embaixo do colchão. Tive espinhas no rosto e calos nas mãos. Tirei cavalinho da chuva, fui carteiro e virei homem. Fiz geografia e depois o mestrado em educação. Dei aula em toda parte para toda gente. Virei o mundo atrás de escola e professor e depois escrevi livros didáticos e um montão de outros destinados a professores, pais, professoras e mães, ou ao contrário. Fiz palestras em escolas, teatros, boates, igrejas, churrascarias e praça pública. Tive um montão de livros traduzidos no exterior. Já estive em tudo quanto é lugar. Jamais recusei convite. Viajei até de carroça, em carroça, para minha felicidade, hoje estou aqui com vocês. Para nossa felicidade, Celso,
Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito honrado, né, por essa biografia, por essa história de vida, mas que, de uma certa forma, é a história de um professor. E eu me sinto, assim, extremamente honrado, extremamente feliz de estar com vocês. Apenas levei um pequenino susto quando, na antecedência a essa apresentação, foi dito que não se gostava de Antúrios, e eu quase pensei que era Antunes. Mas depois me tranquilizei e estou aqui para compartilhar com vocês. E não poderia ser outra, entre tantas editoras que se tem, senão a Loyola, para nos juntar e para revitalizar essa oportunidade de encontro onde estaremos juntos. Portanto, parabéns a todos e pode ter certeza daquilo que digo sempre. Seja como for, ser professor é plantar amanhãs. Muito obrigado, professor Celso. Olha, todos os livros do professor Celso pela Loyola hoje estão com desconto especial pela Livraria Loyola, tá? Pode entrar no link aí do descritivo, mas também nós sortearemos, né, a inteligência existencial. E para participar, vocês têm que preencher aí o formulário que está no descritivo do vídeo, tá? Então não vamos perder essa oportunidade, tá? Tem um linkzinho aí para preencher o formulário, são poucas informações, só para depois a Loyola poder enviar o livro para quem ganhou, tá? Nosso próximo convidado, eu conheci há pouco tempo e me foi apresentado pela Karina, né? São esses relacionamentos positivos, afetivos que a gente vai construindo ao longo da nossa existência. Mas em pouco tempo nós ficamos muito parceiros de vida. O que quer dizer isso? A gente está sempre conversando sobre possíveis projetos, né? É um educador casado com a Carla, pai da Caroline, Marcela e da Catarina. Há 3 meses veio o primeiro neto, o Benício. Ele é amante de bons vinhos e comida italiana. Nasceu em São Paulo e é cozinheiro amador, viu? Sempre encarregado das comidas para as festas da família. Apaixonado pela educação nas suas mais variáveis formas. É católico praticante e engajado em campanhas que envolvam as classes menos favorecidas. Inclusive, agora, a Loyola teve o prazer de colaborar com um projeto que ele e a esposa dele desenvolvem na Paraisópolis. Então, boa tarde, professor Almir. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Paulo, obrigado pelo convite, obrigado pela Loyola. Professor Celso, a minha amiga Karina, o professor Gabriel, prazer muito grande estar com vocês. Um pouquinho antes da nossa entrada ao vivo, a gente comentou da dificuldade de estar nesse isolamento, mas qualquer oportunidade que nós tenhamos de estar, a gente tem que aproveitar. E ouvindo todas essas poesias da Karina, do professor Celso, eu tenho certeza que o Gabriel vai na mesma linha. O que eu posso dizer? Eu sou formado, primeiramente, como físico teórico, sou uma pessoa de exatas, então essa coisa da poesia sempre foi uma coisa, para mim, perturbadora no bom sentido. Então, eu acabei sendo especializado em ótica geométrica e comecei a observar que na ótica nós falamos sobre foco, sobre questões como lente convergente, lente divergente. Isso acabou me levando também para o lado psicológico. São palavras que também são usadas dentro da psicologia. E a partir desse momento eu comecei a perceber que as pessoas tinham muito mais a entregar do que simplesmente conteúdos, né? E na área de física, uma frase que me marcou muito, que é uma música do Herbert Viana, que diz: de Ícaro tem mais poesia que os de Galileu. Então a gente começa a perceber que a física pode explicar muita coisa, mas o sentimento humano é de cada um. Então, aí eu comecei a pesquisar profundamente essa coisa do social, do emocional, para transmitir, além daquele conteúdo que a física exige, mas também cuidar do lado emocional de cada um dos meus alunos. Por isso que eu fico muito feliz de participar deste livro, porque ele vai tocar exatamente nesse ponto. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado você, Almir. E, olha, com a fala do Almir, eu tenho que lembrar uma coisa importante. Nesse link que vocês vão preencher aí do sorteio, que está aí embaixo do descritivo do vídeo, vai ter uma coisa mais inédita ainda. Uma das pessoas que será sorteada vai receber em primeira mão o livro Muitas Razões para Viver, quando ele for lançado no segundo semestre. Então, não perca essa possibilidade. Você pode
ler o livro em primeira mão, tá? Por fim, para completar o nosso time, eu gostaria de chamar o Gabriel. Ele é mais conhecido como Perissé, né? O Gabriel nasceu no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, e faz 5 anos que está morando em Porto Alegre. Ele é casado com a escritora e ilustradora Ana Lascevicius. Depois, se eu errei, ele corrige o sobrenome, né? Tem 2 filhas, a cantora e compositora Lígia Lazev e a futura jornalista Júlia Perissé. Atualmente, Gabriel dedica seu tempo a pensar e escrever sobre educação em tempos de pandemia. E é fato, a gente vem conversando quase que diariamente, eu e o Gabriel, sobre o que vem acontecendo e o que podemos fazer na educação. Então, uma boa tarde, Gabriel, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar nesse encontro realmente virtual, né? E espero que esse encontro seja também relevante para todos os participantes. Uma alegria estar com o professor Celso, com quem me encontrei em alguns lugares do país, em palestras, eventos educacionais. Um grande abraço já para a doutora Karina, que eu aprendi a admirar pela sua preocupação humanística, e também o professor Almir, que está com a gente, um grande educador. Uma alegria imensa estar com todos aqui. Eu que agradeço, Gabriel. O livro do Gabriel hoje, Viver, Conviver e Evoluir, ele está com um excelente desconto lá na livraria, tá? Aí no descritivo vocês têm o link para ir direto lá na livraria Loyola adquirir este excelente livro. Bom, então, depois de feitas essas boas-vindas, essas boas tardes desses nossos pensadores, da nossa pensadora, eu gostaria de adentrar pelo tema que a gente se propôs a dialogar no Loyola em Foco, né? Na verdade, eu penso que hoje a gente vai estar dialogando sobre a vida. É isso que a gente se propôs na tarde de hoje, né? E aí eu começaria, Karina, e depois vou passar por todos, de tentar entender você, como até uma especialista nessa área de comportamento humano, como encontrar muitas razões para viver em um mundo que, por vezes, nos apresenta tantos motivos para desanimar. Bom, primeiro, agora que todos se apresentaram, né, uma das razões para viver é poder desfrutar dessas boas relações. Né? Professor Celso, não precisa ficar preocupado, porque eu adoro o senhor, né? Eu não gosto de Antúrio, mas adoro Celso Antunes, porque o senhor realmente foi, para mim, um marco, um professor mesmo que eu não te conhecesse pessoalmente, agora eu tenho a felicidade de compartilhar a obra, né? E Gabriel tem sido um querido, e o Almir nem se fale, tem sido um parceiro dessa jornada, principalmente nas questões do acolhimento do sofrimento existencial. Então, Paulo, quando você me pergunta o que a gente precisa fazer para a gente entender quais são as melhores razões para a gente viver, né? E é principalmente essa oportunidade da gente se abrir para boas relações, se abrir para boas oportunidades, se abrir para que, apesar dos não lugares que a gente ocupa, das sensações de falta de pertencimento, de falta de vitalidade, inclusive, para a gente continuar, principalmente em alguns momentos que a gente enfrenta obstáculos, as boas razões para viver é a gente entender que a gente já é superação, a gente já investiu com superioridade, né, ações diferenciadas que fizeram com que a gente possa entender que a gente continua, apesar das grandes dificuldades que enfrentamos. Professor Celso, eu replicaria a pergunta e penso que, nesse sentido, até quando o senhor deu a nossa boa tarde, o senhor fala do professor, do papel do professor. E uma das coisas que eu sinto nesse momento que nós estamos passando, até por conta da educação à distância, que foi a única forma das escolas se manterem conectadas, né? O papel do professor nunca foi tão importante. Então, muitas razões para viver. Como e qual é o papel da escola e da educação nesse sentido, professor? Eu me sinto muito honrado com a pergunta e com o encontro que eu estou tendo com vocês,
E queria responder essa observação com uma breve passagem. Há mais ou menos 8, 9 anos atrás, eu estava em Helsinki, na Finlândia, participando de eventos educacionais. E uma noite antes de voltarmos ao Brasil, como eu estava com a Vandinha e minha esposa, eu disse, olha, Wanda, hoje nós não vamos, como de praxe, fazer a refeição na Embaixada do Brasil. Vamos escolher um restaurante tão comum quanto aqueles que são comuns no Brasil, até para ter a oportunidade de sentir a alma e o jeito do povo comum numa circunstância natural. E como não longe do hotel havia um restaurante que parecia se enquadrar nessas características, lá fomos. Desnecessário dizer que eu não falava e não falo uma única palavra em Suomi, a língua local. Mas como todo garçom, pelo menos falam 4 ou 5 línguas, era possível encontrar uma forma de comunicação. E me lembro que estávamos jantando normalmente, quando, de repente, todas as mesas param, os garçons encostam suas bandejas e todos, clientes e profissionais, se colocam de pé e aplaudem. E aplaudem. E como aquilo, na nossa vida, eu e da Wanda, era algo inusitado, aquilo não nos surpreendeu. O que estaria ocorrendo? Por que estaria aquilo acontecendo? E quando terminamos o jantar, o garçom veio trazer a conta e, aproveitando uma das línguas que era possível se comunicar, perguntei o que teria havido. Ele disse, não, é uma rotina, isso é normal. É que aqui entrou um professor. E eu, surpreso com a resposta, indaguei, mas nesse restaurante não entram médicos, arquitetos, operários, engenheiros, advogados? Ele disse, claro que sim. É um restaurante popular, aberto para todas as profissões, todas as sociedades. E eu indaguei, vocês aplaudem? E ele, percebendo a inquietude da pergunta, respondeu, não. Como você é estrangeiro, você não sabe. Esse país, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pela Alemanha. Éramos obrigados a falar alemão e tínhamos que dar aos nossos filhos nomes alemães. Quando deles nos libertamos, veio a ocupação soviética. Mudaram as ordens dos patrões, mas, de uma certa forma, ainda havia aquela sujeição. Mas quando esse domínio terminou, a nossa língua voltou. Podemos dar aos nossos filhos os nomes que queremos dar. E olhando para aquele casal de brasileirinhos atônitos ali sentados, disse, sabe por quê? Não porque temos engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, todas as profissões erradas, honradas, mas porque esse país tem professores. E não precisou dizer mais nada. Naquele instante, naquele país, ele expressava aquela certeza de que um país que tem professores, tem amanhãs, tem esperanças, tem recordações e tem momentos tão deliciosos como esses que, em meio a todo problema de uma pandemia, estamos encontrando, falando daquilo que gostamos e gostamos daquilo que estamos aprendendo e dividindo. É um privilégio. Essa terra tem professores. Eu me ouvi, mas eu não ouvi a resposta que ele está dando sobre isso. Paulo, abre o teu áudio. Gente, perdão. Na hora de retornar, eu tive um probleminha com o meu equipamento, a minha mão. Eu esqueci de colocar o meu microfone de novo na ativa. Então, rebobinando, eu estava agradecendo o professor Celso por sempre nos lembrar da importância da escola e do professor como agente desse caminhar para que a gente possa enxergar novas amanhãs. Muitas razões para viver, com certeza passa por essa ação da escola, por essa ação do professor. E eu convidaria o professor Almir a entrar nesse diálogo, porque o Almir também ele traz uma experiência de gestor,
na educação, né? Não só como professor, mas ele sempre esteve à frente também das estruturas educacionais. E como a gente fez aquela apresentação, ou seja, é um homem como qualquer outro, quando a gente sai da figura do pensador e do professor e tenta enxergar como é que essas coisas nos atingem no dia a dia. Então, Almir, não só por conta da pandemia, que, óbvio, intensificou muitas questões que já estavam presentes no nosso dia a dia, e a gente até conversava antes, quando tivemos a ideia de muitas razões para viver, mas hoje, o que é necessário para essa sociedade encontrar a cada dia um motivo novo para viver? Bom, a gente fica muito emocionado com o professor Celso, né, dessa valorização do professor. E eu, como gestor, vou falar um pouquinho em relação a essa quarentena que nós vivemos forçosamente. Qual era a minha maior preocupação? Alguns gestores estavam preocupados muito com o uso das tecnologias, qual plataforma que seria colocando lá, como é que nós poderíamos o aprendizado significativo, enfim, eu estava assim, muito mais preocupado na realidade com as questões emocionais dos meus professores, né? É diferente nós falarmos do ensino à distância e do ensino não presencial. As pessoas, as crianças, a gente trabalha com ensino básico, eles precisam desse afeto, desse olhar diferenciado do professor, e acredito eu, né, que o meu maior problema era dar apoio aos professores, que eu continuo fazendo isso. Hoje a gente utiliza as plataformas das inteligências artificiais para monitorar a resposta dos alunos. Mas acho que 3 coisas basicamente diferenciam. Eu acho que a sua internet está picotando um pouco. Oi. A sua internet picotou um pouquinho. Se você pudesse só voltar ao seu raciocínio. Voltou? Que agora melhorou. Tá bom. Desculpem aí. O que eu estava dizendo é o seguinte, no início desta quarentena, a maioria das pessoas estavam muito preocupados com a questão de que plataforma ser utilizada, qual era o melhor caminho tecnológico para conseguir. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai tentar entrar em contato com o professor Almir para a gente tentar uma conexão melhor e a gente vai fazer o seguinte, enquanto a gente conversa com o Almir, eu vou chamar para dialogar sobre essa questão o Gabriel Perecer. Nesse meio tempo, a gente conversa com o Almir e a gente tenta uma reconexão para melhorar. Assim, a gente tenta ouvi-lo também, porque é muito importante essa colocação que ele está fazendo. Então, Gabriel, a gente já conversou tanto sobre essa questão da educação em tempos de pandemia, né? Ficou um bom tempo, porque eu, enquanto editora, gostaria de viver em um país com cada vez mais leitores. E o Gabriel, como um escritor, né, mas também como um pensador de educação. E a gente, por incrível que pareça, no meio desta pandemia que deixa a gente pandoloco, né, todo dia tentando pegar novos caminhos, a gente está sonhando com uma forte possibilidade desse momento poder entregar às escolas um projeto de formação de leitores. É um exemplo de como as pessoas que realmente amam a educação e pensam em educação, mesmo diante de grandes obstáculos, se movem, né? Então, Gabriel, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, e a gente está tentando uma reconexão com o professor Almir para poder ouvi-lo também. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. O título do nosso encontro, nesse encontro virtual nosso, é Muitas Razões para Viver. E esse título me parece muito, muito feliz, porque ele fala das razões. É claro que nós estamos com muitas emoções, muitos sentimentos contraditórios, temos esperanças, temos frustrações, temos vontade de voltar, temos medo de voltar, e toda essa confusão emocional, ela precisa ser arrumada. E por isso o tema Muitas Razões para Viver nos faz um apelo ao pensamento, à reflexão, à tentativa de equacionar o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, como nós podemos nos relacionar nesse momento de exceção, né? E eu acredito que nessa linha de reflexão nós precisamos
fazer algumas distinções. É muito importante pensar em distinções, fazer esclarecimentos para que nós possamos pensar melhor e, portanto, apaziguar as nossas emoções, equacionar os nossos sentimentos, para que a gente continue sentindo, continue se emocionando, mas com um pouco mais de organização mental. Senão, nós podemos sair da pandemia e entrar no pandemônio, né? Como aludiu o Paulo agora. Então, é importante pensar, por exemplo, que há dois tipos de isolamento. O isolamento físico, ao qual estamos submetidos, e porque queremos voluntariamente que esse isolamento físico aconteça, em nome da saúde das pessoas, nós precisamos nos preservar e preservar as outras pessoas, aquelas pessoas que nós amamos. E por isso fazemos esse sacrifício de não ir ao encontro presencial nas escolas, em outros lugares, no mercado, nas ruas, para que esse isolamento físico possa, ao máximo, deter a expansão do vírus. Por outra parte, e às vezes as pessoas confundem e falam que é preciso haver isolamento social. Não é bem isso. Isolamento físico, sim, mas o isolamento social pode ser e deve ser vencido com encontros como este. E nós temos visto quantas pessoas têm se esforçado para não perder o contato com as pessoas, não perder o contato familiar, não perder o contato de amizade, o contato profissional. E quantas vezes é interessante, nesse momento, lembrar de pessoas que você pode contactar, ligar, através do WhatsApp, através do Facebook, através do telefone, através do e-mail, através de todos esses recursos que a revolução digital nos proporcionou. Mas o que o Paulo se referia exatamente tem a ver também com a minha formação inicial e continuada, ou seja, eu nasci no meio literário, meu sonho era trabalhar em editora, e eu trabalhei em editoras e gosto muito do ambiente editorial, porque eu acredito na leitura, e acredito no livro como talvez o objeto tecnológico dos mais eficientes, né? Umberto Eco, um grande pensador italiano, dizia que o livro tem grandes vantagens sobre qualquer computador, porque o computador ainda depende de uma tomada, depende da conexão Wi-Fi, mas o livro sempre pode ser conectado na nossa cabeça, no nosso coração. Nós podemos levar, outros pensadores dizem, né? Podemos levar o livro para a areia, na praia, não vai prejudicar o livro, ao contrário, se você levar o computador, pode prejudicar. E, portanto, o livro é um elemento, é um instrumento educacional com uma série de vantagens também nesse momento de isolamento físico e não isolamento social, porque o livro nos conecta com autores, com outros leitores, como acontece com a Loyola, nesse momento nos conectando, nós 4 autores do mesmo livro, Muitas Razões para Viver, mas também nós 4 e todos os que estão nos assistindo somos leitores, gostamos de ler, gostamos de aprender pelo livro. E na minha formação, quando eu cada vez mais fui entrando no mundo da educação, eu recebi conselhos de professores, de mestres, que me disseram, nunca deixe a literatura de fora, sempre leve a literatura para a educação. E por isso, para mim, educar é leitura e leitura é educadora. Portanto, eu acredito que nesse nosso esforço coletivo para superar essa jornada, que promete ser ainda longa, nós possamos juntos, como leitores, como pensadores, como produtores de texto, como educadores, nós possamos juntos atravessar esse período. Enquanto a gente não tem a conexão, você vê o que a gente está lidando com a dificuldade de conexões, mas em conexões que não dizem respeito à internet, diz respeito, né, a essa dificuldade que quando a gente utiliza, né, um intermediário, a gente se sente prejudicado. Eu adoro a reverência que o senhor Celso, né, o professor Celso Antônio fala, né, em relação ao professor.
porque o professor é aquele que possibilita essas conexões, né, sem intermediações. Agora eu só entrei para dar um pouco de fôlego para os dois entrarem. Infelizmente, meu amigo voltou. Porque... Bom, deixa eu retomar um pouquinho, melhorou um pouquinho a conexão, tomara que tenha melhorado. Esses são os sabores da internet. Está me ouvindo bem, Paulo? Ainda, eu queria que... Ainda picotando? Eu queria, então, só retomar. Posso falar? Para ouvir? Não, Almir, eu acho talvez o melhor, tenta tirar a sua câmera e só com áudio, porque talvez melhore e a gente seja possível pelo menos ouvir a sua voz, porque o vídeo com o áudio está picotando. Então vamos lá. O que eu queria deixar assim para vocês, né, em relação ao que o Paulo colocou, eu como gestor, né, de escola de educação básica e de nível superior também, quando nós entramos nesta quarentena, era uma discussão muito forte no meio, saber qual era a ferramenta a ser utilizada, qual era a melhor plataforma, para que não a aprendizagem significativa não fosse tão perdida. E o que mais me preocupava mesmo é o quanto os professores estarem prontos emocionalmente para entender o que está acontecendo. Então, a minha grande preocupação, embora eu seja uma pessoa amante de tecnologia, me preocupava novamente em tentar trazer para esse professor uma estabilidade emocional para que ele conseguisse superar esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, não só na educação, como no meio social, em todos os meios. Né? Nós estamos aprendendo a um custo bastante elevado e por isso a gente tem que estar emocionalmente muito bem equilibrado. E quando nós falamos em ferramentas pedagógicas, da área, falando de inteligência artificial, a diferença entre uma inteligência artificial e o ser humano ela é bastante extensa, porque eu resumo basicamente em 3 grandes pontos. Né? Quando a gente fala que é de ingenuidade, quando o ser humano tem uma característica muito própria de criação de novas soluções, o computador, a partir do momento que ele é preparado para entender essas inovações, ele até supera o ser humano, mas ele não tem nenhuma possibilidade de criar algo novo. Ele pode até vencer o ser humano, mas a partir do momento que o ser humano criou. Então, a ingenuidade no ser humano é uma característica muito... E se a gente fala também da adaptabilidade, né, é uma outra situação que a inteligência artificial ela pode até prever novos caminhos, como o Waze faz conosco, né, de evitar algum tipo de congestionamento, de alagamento, mas ele não pode prever, por exemplo, se eu parar para um lanche, ou se eu devo fazer tração na minha roda, não tem estabilidade. Ingenuidade acoplado à adaptabilidade faz com que o professor descubra novos caminhos e aí transfere para o seu aluno essa possibilidade também de buscar razões para viver num mundo mais humano e não tão tecnológico assim. E, finalmente, o terceiro item que eu gosto muito de comentar é a capacidade ética. Hoje se espera muito que os seres humanos sejam éticos, porque a gente pode resumir ética em 3 grandes palavras, né? O querer, o poder e o dever. A partir do momento que eu tenho ação, que eu quero ter essa ação, eu posso ter essa ação, e eu quero ter essa ação, a gente está sendo ético. Quando eu quero, não posso, ou eu não devo, a ética ela se perde. E talvez por aí que a gente tenha alguns problemas em relação a todo esse motivo e razões para viver. Então, o meu recado fica mais nessa linha. Te agradeço bastante, Almeida. A gente vai tentar depois uma outra conexão, porque ainda continua cortando. Eu só quis, mesmo com um pouco cortado, eu acho que deu para entender a ideia básica do que o Almir estava falando conosco, por isso que eu não quis interrompê-lo, mas quando ele retornar, a gente vai tentar uma outra conexão. Nós temos aqui
algumas boas participações do público que está interagindo conosco, né? E de amigos, porque, obviamente, os amigos nos encontram também nesses momentos, né? Mas a Marcélia, ela aponta que o papel do professor em nossa vida é tudo, né? Seja enquanto pais, profissionais, né? E ainda aquilo que a gente falava em tempo de pandemia, isso acaba ficando um pouco mais nítido, né? O quanto essas pessoas que conduziram as nossas vidas desde muito cedo são importantes e marcantes em nossa existência, né? Eu queria, nesse sentido, então, porque muito foi falado que o importante da gente entender que o isolamento ele pode ser físico, mas ele não precisa ser social, né? Quer dizer, as pessoas, de forma alguma, estão sendo convidadas a ficarem isoladas uma da outra, né? E uma coisa vem nos preocupando muito, e nesse livro ele aparece, esse livro que está sendo construído, isso aparece de uma forma muito efetiva, né? A gente pensa como hoje em dia, e aí eu começo com você, Karina, como hoje em dia a gente pode criar e construir uma corrente de solidariedade, não só pensando na questão do assistencialismo material, que é muito necessário e urgente nesse momento, ainda mais num país com tantas desigualdades como o nosso, mas a gente poder pensar num nível a mais, né? Que essa corrente de solidariedade, principalmente, pense nesse fator da empatia, né? Como eu posso ajudar ao meu próximo a entender que existem muitas razões para viver, independente do momento que estamos passando agora. Eu criei uma frase que eu falo que suportaremos a dor com atos de amor. Então, quando a gente cria uma rede de apoio, que esse tem sido o maior fator de proteção que a gente pode estimular para que seja criado, é que, assim, existe uma maneira muito bonita, né, que é essa tal de solidariedade que você fala, Paulo, né? Por quê? Porque esses agrupamentos, primeiro, fazem com que a gente não fique solitário, né, na nossa jornada, fazem também com que a gente possa, o Gabriel falou uma coisa muito bonita, que a gente tem que aprender, e a gente tem aprendido a equacionar. E também você falou, Gabriel, equacionar e contornar. E aí, então, eu completei a frase, que a gente precisa equacionar e contornar para o caldo não entornar. Então, esses momentos e essas ações de solidariedade, de amor, de afeto, de carinho, fazem com que a gente tenha sustentações, inclusive, para lidar com essas dificuldades. Hoje, mais do que nunca, a gente está tendo a comprovação que nós não somos sem o outro. Então, a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, mas a gente não precisa ficar solitário, como bem falou o Gabriel. Né? O Almir também traz sobre essas instabilidades, né, como a não previsibilidade das situações. Então, eu acho que, assim, fazendo uma consideração, né, para tudo que vocês falaram até agora, é isso que faz com que a gente tenha e elenque razões para continuar a viver, né? Porque cada vez mais a gente está percebendo que solitariamente a gente não consegue ficar, principalmente nesse momento, né? E que a gente pode sim, né, fazer jus à capacidade humana de se relacionar. Né? Então, quando a gente, uma das coisas que é em comum a nós quatro é que nós somos educadores, brincando novamente com a palavra, educar a dor. Né? E aí, como a gente cuida da educação, né, a gente consegue educar as nossas ações em prol da gente ficar bem, né? Que esse é o objetivo, que todo mundo conquiste um bem-estar nesse momento, né? Que é um momento difícil para todos nós. Exato. Eu acho que essa questão que você coloca do acompanhamento do próximo, quando eu li a sua apresentação mais informal, né, que você sente realmente, o que você mais gosta é de cuidar do outro. Eu vejo hoje a necessidade dessa corrente de empatia, a gente entender a dor do próximo, né? Uma morte não é apenas
traz com ela uma série de significados. Com a doutora Karina, agora falando doutora, porque esse trabalho que a gente desenvolve com ela hoje trata de um assunto muito complexo na nossa sociedade, que é a questão do suicídio, né? Que seria um ato final, né? E principalmente o suicídio da juventude, que a gente pode entender também não só como ato de se matar, mas também de tirar a esperança das pessoas. Hoje a gente está envolvido com um projeto, inclusive com o Papa Francisco, quando ele fala da necessidade de globalizar a esperança, né? E o Papa coloca um caminho único quase para isso, que é a educação. Ele convida para um pacto global educativo, onde toda a sociedade, de alguma forma, precisa se envolver neste compromisso de entender que é por meio da educação que a gente vai poder esperançar, que a gente vai poder enxergar com novas alianças, novos diálogos, possibilidades de enxergar o futuro. E até fazendo um link com o que a Karina falou e já indo perguntando um pouquinho para o professor Celso, né? O ano passado a gente teve o prazer, né, na verdade, há 2 anos atrás, de trabalhar um livro com o Papa Francisco chamado Sabedoria das Idades, onde pessoas do mundo todo, considerados da melhor idade, da terceira idade, dialogaram dizendo sobre as suas experiências de vida. Aí tínhamos professores, agricultores, tínhamos catadores, mas o Papa quis ouvir de diversos países essas pessoas que, por conta da sua experiência, poderiam estabelecer um diálogo com a juventude, um diálogo entre as gerações, e ele deixava uma coisa muito, muito indicada, né? Que assim, como é que um jovem vai ter esperança se, ao observar um idoso, ele percebe um idoso sem alegria, parece que a vida do idoso não teve sentido, né? E quando eu ouço o Celso falar sobre educação, eu vejo essa vibração. Então, eu acho que um jovem estudante, ao escutar o Celso falar sobre a educação, ele tem vontade de ser professor, ele tem vontade de encampar essa missão. Então, como é que você enxerga isso, Celso, nessas possibilidades de novas conexões, para que a gente possa enxergar o outro como alguém para se cuidar? Uma excelente colocação. Eu fico admirado com a capacidade extraordinária de síntese que você tem de colocar em tão pouco tempo, em tão poucas palavras, tão profundos fundamentos. E creio que uma resposta coerente a esse desafio que você me propõe é lembrar a todos os professores que os conteúdos conceituais que constituem o programa que ele desenvolve podem chegar de muitos meios, com ou sem a presença dele. Afinal de contas, os meios de acesso às informações são múltiplos. Mas o professor não é apenas aquele que transmite informações. Ele é aquele que assegura a solidariedade. Ele é aquele que desperta emoções. É aquele que educa sentimentos. E é isto que os professores jovens e iniciantes devem levar em conta. Claro, a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história têm a sua importância. Mas sem o professor, há como chegar a elas. Mas a solidariedade, o amor, a compaixão, a amizade, enfim, os valores essenciais são aqueles que estão presentes, seja qual for a disciplina, seja qual for o conteúdo conceitual. A grande lição do grande professor não estão nos livros didáticos, não estão nos livros preparados para professores, estão naquela sensibilidade de que ser professor é muito mais do que passar informações, do que distribuir conteúdos e de promover avaliações. Portanto, você expressou de uma maneira muito objetiva isto que caracteriza o olhar que estes momentos de pandemia devem nos alertar para como ver o trabalho do professor e o trabalho do educador, não separando um do outro, mas esquecendo que os conteúdos conceituais são mais importantes do que a educação ética, do que a educação moral, do que a educação em valores. Obrigado, professor. Eu vejo que são questões mesmo que voltam, né? Eu, às vezes, me distancio do papel de educador e me coloco no papel de pai.
e quanto isso volta também nessa responsabilidade formativa, enquanto pais, de tentar mostrar dentro do seio familiar, dentro daquilo que é a nossa família, dentro do relacionamento entre pais e filhos, o que é realmente necessário para uma mudança concreta, uma mudança de uma justiça social mais perceptível, né? Uma justiça social que realmente a gente perceba acontecer. E aí, o Romildo Lopes, que está participando aqui com a gente na live, ele coloca uma questão que eu queria convidar o Gabriel Pérez a falar um pouquinho sobre isso também, porque o Gabriel, ele tem estudos e está sempre muito linkado com o ensino público, né? Tal como o professor Celso também, a Karina e o Almir. E ele coloca uma coisa que nesses dias está sendo muito debatido, né? Foi levado para a mídia, mas também para a sociedade, essa questão de entender, né? Como é que essas questões de violência, de todas as espécies, né? Que tentam desvalorizar o outro, desacreditar o outro, né? Que está no nosso país, mas também está em outros lugares do mundo, né? Então, quais razões apresentaremos para aqueles que lhes são suprimidas essas possibilidades de ser e existir, né? Veja, em plena situação que vivemos agora, quantas pessoas dentro do Brasil estão alijadas de qualquer possibilidade de respeitar qualquer tipo de cuidado maior sobre sua saúde, porque simplesmente isolamento não tem sentido, porque a questão alimentar não lhe é garantida e tudo mais. Então, Gabriel, como é que você enxerga essa questão que o Romildo coloca? Muito obrigado, Paulo. Eu até estava tentando mesmo trazer essa pergunta para mim, porque eu achei ela muito pertinente, muito atual, e nós precisamos, como educadores, como escritores, dar algum tipo de resposta a isso. Eu penso que a violência, claro, tem essa face mais evidente, né, quando nós vemos a violência física, vemos a violência dos conflitos armados, a violência que fica evidente, a violência evidente, mas há uma violência contínua, diária, sobretudo contra aquelas pessoas que mais precisariam ser cuidadas e acompanhadas, né? A violência que você vai encontrar numa calçada esburacada, numa rua sem esgoto, numa escola pública abandonada, todas essas facetas da violência que vão depois eclodir de modo mais evidente, elas fazem parte do cotidiano. É um ônibus lotado, é uma falta de vaga no hospital, que agora ficou também mais evidente, mas ela já estava presente na vida de tantas pessoas, né, nas periferias. Esse olhar que o Papa Francisco nos pede para dar sobre os mais vulneráveis, sobre os mais necessitados, é o olhar verdadeiramente político e religioso, né? Isso é interessante, por vezes, no mundo da religião, no mundo das igrejas, a política é vista como algo acessório. Na verdade, o Papa Francisco disse que fazer política, realizar política, é um grande ato de caridade. Portanto, quando falamos em cristianismo, quando falamos em justiça, quando falamos em valores, quando falamos em muitas razões para viver, nós temos que abordar tudo aquilo que fere esses ideais. Quando o poder não é cuidar, trazendo de novo a palavra que a doutora Karina tanto gosta, se quem está ocupando postos de poder, ao invés de cuidar, né, descuida, ao invés de promover, de ajudar, de facilitar a vida dos outros, atrapalha, está realizando um grande ato de violência, que pode vir de várias maneiras, de maneiras às vezes sutis, às vezes apenas num discurso, numa fala, numa frase. E essa violência vai minando as consciências, e essas pessoas que estão já sofrendo vão sentindo cada vez menos razões para viver, não vão mais encontrando razões para viver. Vejam, pessoas que, podendo ficar em casa, ou tentando ficar em casa, se veem quase que empurradas para a rua, nesse momento que estamos vivendo, elas estão sofrendo uma violência, elas estão sendo conduzidas para a morte. Então, nós estamos falando do suicídio, mas também estamos falando de alguém ou de estruturas que nos levam para a morte, que é a contradição, que é
o fim, quando nós que mais amamos a vida, que somos por natureza seres que querem a vida, nosso instinto de sobrevivência é fortíssimo, nós, no entanto, nos vemos quase que metidos numa armadilha para morrer. É importante lembrar, a filosofia diz isso, que não existe pessoa, só existem pessoas, né? Nós só somos apenas seres humanos na medida em que estamos com outros seres humanos. Portanto, pensar em sociedade, pensar em política, pensar em educação, pensar na escola, pensar na tecnologia, sempre pensar com essa preocupação que está muito presente nos textos do Papa Francisco, nos seus discursos. O Papa Francisco hoje é uma das maiores lideranças sociais, diplomáticas, políticas e educacionais do planeta. Então, é importante nós olharmos desse modo, a meu ver, de modo mais amplo, para que nós não fiquemos presos e, de certa maneira, também vítimas de uma violência social difusa que depois pode se concretizar e se concretiza em atos de violência concreta, como nós estamos assistindo nos Estados Unidos e no Brasil há quanto tempo, não é? Então é isso. E até eu queria aproveitar e conversar com o Almir, porque o Almir também tem esse contato nesses projetos que desenvolvem com esses segmentos, essa população menos atendida. E o que você veio sentindo, até por conta da pandemia, o quanto isso no Brasil ficou até mais nítido, apesar que sabíamos, mas o quanto isso ficou à flor da pele. Me ouvir? Está dando para me ouvir? Eu ouvi bastante os comentários do professor Celso, da professora Karina, do professor Gabriel, e a questão de 15 dias atrás eu fiz uma live também com o padre Júlio Lancelotti e o padre Marcelo Marostic, são ligados aí ao pessoal sem teto, né? E umas coisas que ele colocou, principalmente o padre Júlio, me chamou muito a atenção, né? Em São Paulo, basicamente, onde ele atua, na região ali do Belém, a gente sabe que tem em torno de 30 mil pessoas que moram na rua, literalmente, né? E o que mais incomodam essas pessoas, além da precariedade da saúde, da alimentação, é o desprezo de todas as pessoas que estão no seu entorno. E isso é uma coisa que me chocou bastante, porque eu também fazia isso, ou deixava de fazer. A partir do momento que nós passávamos por essas pessoas, você não cumprimentava, você não os enxergava, eram pessoas que estavam extremamente fragilizadas emocionalmente, e a gente não tinha sequer um sorriso para trazê-los de volta ao mundo comum, vamos dizer assim, né? Então, o padre Júlio ele é muito emblemático nessa questão, né? Ele não simplesmente distribui alimentos ou roupas, mas ele tem o carinho de abraçar, o carinho de beijar essas pessoas. Obviamente, agora na pandemia a coisa ficou mais complicada, mas essas questões, e como professor também, sempre me incomodaram quando a gente deixa de ser o professor, e como o professor Celso falou mesmo, a gente tem que ir muito além da parte acadêmica. A gente tem que entender o momento que o aluno está vivendo, familiar, pessoal. Aprendi muito com a Karina também em relação à dor é a dor de cada um. A gente tem que respeitar o tamanho desta dor, né? O que para mim pode ser uma coisa até insignificante, para o outro não é. Então, muitas razões para viver vai em tudo isso, né? Nós termos uma empatia muito forte pelo que está do nosso lado, observar os detalhes e ser empático, embora a palavra no dicionário ela é muito simples de ser definida, mas para mim é um dos conceitos talvez mais difíceis de serem atingidos, porque nós dissemos que somos empáticos até um certo ponto. Quando a gente precisa de uma ação efetiva ou uma ação realmente que demande uma energia maior do que aquela que nós estamos acostumados, a gente normalmente dá um passo atrás, porque aquilo vai nos dar trabalho, aquilo vai nos dar um sentimento de dever não cumprido, e a gente acaba repassando isso para governos que, como o próprio padre Júlio Lancelotti diz, eles não estão nem um pouco preocupados com esta classe, porque quando puder atrapalhar, eles vão atrapalhar,
vou dar um dado muito rápido para vocês terem noção do que é isso. Como ele mesmo disse, a gente está com em torno de 30 mil pessoas hoje vivendo na rua. O governo fez uma campanha, principalmente aqui em São Paulo, uma campanha gigantesca que estaria distribuindo alimentos de graça, né? Eles montaram todo um esquema, distribuindo 3 mil bilhetes para que as pessoas pudessem ir lá no Fome Zero para se alimentarem. Quer dizer, são estratégias eleitorais, que me desculpe, eu não sou político e nem gosto de falar sobre isso, mas são estratégias para tampar um buraco gigantesco, né? E isso não é empatia, pelo contrário, isso é querer enganar o próximo, é não estar com o coração aberto para a dor do outro, e é isso que mais nos preocupa. E eu, como professor, sempre estive muito ligado a isso, tanto com os meus alunos como os professores, as pessoas que estão ao meu lado trabalhando comigo. Eu respeito a dor de cada um, porque eu sei que aquele momento é o que está mais fazendo sentido para aquela pessoa. Então, o ombro amigo, uma palavra certa é o melhor remédio, seja ele em que momento for. Então, eu queria só deixar isso muito claro assim, para as pessoas. Razões para viver nós temos infinitas, né? Basta a gente acreditar, buscar e nunca desistir dos sonhos que nós temos pela frente. E buscar cada vez mais aprimorar essas condições para que a gente realmente se sinta realizado e, mais do que isso, levar as outras pessoas a se realizarem. Eu acho que isso tudo resume aquilo que eu imagino como professor, como pessoa, como pai, como avô, que é uma condição hoje que mais me apaixona, ver a vida acontecendo, acreditar no jovem. Para mim, esses jovens que estão aí é o que vão salvar o mundo, porque a nossa geração estragou esse mundo, né? Nós fizemos ecologicamente tudo errado, enfim, inventamos uma série de situações que levou a esse caos que nós estamos vivendo, e essa geração hoje, que pensa diferente, que tem a rede social como seu aliado, é o que vai salvar, e acredito muito nessa juventude. Por isso, nós, educadores, temos uma responsabilidade gigantesca com toda essa geração que está chegando aí, desde lá os pequenininhos da geração alfa, até os que estão conosco hoje dentro da universidade. Esse é o meu recado. Karine, queria que você complementasse, a gente estava aqui acompanhando a fala do Almir, queria que você complementasse. Desde a pergunta que foi feita, né, e o Gabriel começou a falar, né, sobre a violência, e o Almir também complementou, eu fico pensando, assim, quando acontece uma violência externa também, há um risco de acontecer uma violência, né, interna, na verdade, né, e aí eu fiquei pensando que a morte de si acontece quando há um desrespeito da singularidade, há uma opressão, né, e a falta de legitimidade na nossa singularidade, né, na nossa maneira de ser. Então, muito do que o Gabriel e o Almir trouxeram é que, infelizmente, a gente também está percebendo uma precariedade nos cuidados em relação aos outros, né, exatamente por esse desrespeito e por essa falta de empatia. E aí, então, eu quero trazer, né, que muitas vezes a gente pensa, né, que não vale a pena viver quando a gente é desconfirmado e quando a gente não recebe, né, a legitimidade em relação à nossa potência de viver, né, porque dói muito não ser visto, dói muito e é muito violento para a gente. Então, que cada vez mais nós, educadores, nós pessoas, seres humanos, possamos investir em ações de cuidados, de respeitos, né, de valorização, né, da singularidade do outro e da nossa também. Então, eu acho que é importante, tem muita esperança que o nosso livro, né, seja uma possibilidade para as pessoas discutirem a respeito das muitas razões para a gente viver. Obrigado, Karina. Quando vocês vão falando, e a gente que convive com os jesuítas há muito tempo, nós somos convidados a experimentar aquilo que Santo Inácio acreditava, daquilo que a gente pode, inclusive, crescer, né? A palavra magis identifica isso, o quanto a gente pode ser melhor a cada dia. Cuidado para não se entender o melhor, né? Que gera já uma impressão de concorrência. Não, eu ser melhor a cada dia. E, óbvio,
que esse melhor, ele, para mim, só tem sentido na relação com o outro, né? Melhor para quê? Melhor para quem, né? A serviço de Deus, ok, mas muito se fala em Deus, mas será que me permito aqui na Terra para com o outro não ser bom, né? Então, eu entendo muito que dentro daquele nosso crescimento, desse conceito do magis inaciano, a nossa pergunta interior é justamente isso: como é que eu posso ser melhor, servir melhor e servir ao outro, que é no outro que eu encontro esse Deus, né? Que criou para que a gente realmente seja feliz, mas é possível ser feliz sem que o outro esteja contemplado, né? E aí vem essa questão da Márcia, né? Que eu queria ouvir um pouquinho o professor Celso e depois o PLC, que é através do outro que eu me referencio. Sem a existência do outro, a minha existência não tem sentido algum, não é mesmo? Então, Márcia, obrigado. Eu queria ouvir um pouquinho o Celso sobre isso. Mas eu me lembro da música popular brasileira que sempre nos vem à mente e dizia na simplicidade de sua letra: não há você sem mim, eu não existo sem você. A hora que isso deixar de ser apenas o verso poético de uma canção popular e se transformar no mandamento pessoal de cada um, pode ter certeza, nós estamos dando um passo à frente, um grande passo. Essa música é maravilhosa. O senhor me trouxe à memória essa música, realmente, ela resume tão bem, né? E parece que eu estou ouvindo agora a melodia. E, Gabriel, nesse sentido, aquilo que a gente também já vem conversando há algum tempo, né? Quando você reforça que o isolamento, ele não é social, né? Pode ser físico pela necessidade. Como é que fica essa questão da minha existência sem que o outro seja considerado? Olha, Paulo, você é o responsável, você sabe disso, pela realização de um sonho que eu tinha como escritor e como cristão. Eu sempre quis publicar um livro numa editora católica, e a Editora Loyola foi quem realizou, você que realizou na Loyola, você realizou esse sonho que eu tinha. Então, esse primeiro livro que eu publico numa editora católica, na Loyola, Viver, Conviver, Evoluir, tem tudo a ver com a pergunta da Márcia, né? Viver sempre é conviver. Isso é muito caro ao cristianismo. O cristianismo sempre fala em uma multiplicidade, numa comunidade, numa relação, né? Aliás, o evangelho de hoje, que é lido nas missas, fala que, além do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, o segundo mandamento, que está logo ligado ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu devo amar o outro como eu me amo. Ou seja, o meu amor por mim, o meu desejo de viver, o meu desejo de estar bem, não se encontra desassociado do desejo e da vontade de ver o outro também viver bem, também estar bem alimentado, bem vestido, bem cuidado. E é isso que faz o cristianismo ser uma grande revelação, uma revelação para a humanidade, que nós só podemos caminhar, viver, na medida em que saibamos conviver. Né? Nesse sentido, toda relação é uma revelação. Né? Quer dizer, Deus se revela como o outro que vem ao encontro de nós, vem fazer encontro, vem fazer relação, vem fazer convivência, vem fazer diálogo. Então, não existe um cristianismo do isolamento, não existe a salvação pessoal sem a salvação dos outros. E, por isso, servir é o grande lema, o grande desejo de todo cristão, na medida em que ele sabe que a sua relação com os outros é também o seu caminho de encontro com Deus. Portanto, é isso mesmo, o que Heidegger dizia, como Márcia lembrou, já estava e já está presente no coração do cristianismo. Sem o outro,
o meu amor é apenas egoísmo. O meu amor por mim é apenas egoísmo. O meu amor por mim só faz sentido e me dá razão para viver quando ele também tem a ver com os outros. Então, é viver, conviver e evoluir, como o título do livro que eu publiquei com a Loyola, que estou querendo muito que ele seja lido por outras pessoas, porque também um escritor só existe sem leitores. O escritor sozinho não existe, não é, Paulo? Verdade. E olha, hoje nós temos duas maneiras, né? Vocês podem ir lá no descritivo do vídeo, tanto no Face como no YouTube, se inscrever para participar do sorteio que nós faremos, inclusive do Viver, Conviver, Evoluir e dos outros livros, mas também, quem quiser adquirir, com uma condição especial hoje pela Livraria Loyola, o link também está aí no descritivo dos vídeos. Pessoal, é o seguinte, depois de 1 hora de bate-papo, a minha vontade, se a gente estivesse aqui na mesa da editora tomando um café, seria convidar todos vocês para a gente conversar por muito mais tempo, né? São oportunidades únicas desse mundo, mas o Loyola em Foco de hoje, ele está terminando. Então, eu vou dar uma passadinha para que nossos convidados possam dar essa palavra, que eu não creio que é de despedida, é um até breve, com certeza. E eu vou começar pelo professor Celso, que o professor Celso já tem aí, na sequência, um outro compromisso. Então, professor, que bom tê-lo conosco. Eu me sinto absolutamente feliz de estar com vocês e não percebo a Loyola e a Vozes, as editoras católicas para as quais eu tenho os livros, como sendo uma empresa, mas como sendo a minha casa, como sendo aquele lugar que eu moro, se não fisicamente, mas pelo menos pelo carinho com que eu fui acolhido, pelo respeito com que eu os respeito, por esse sentimento de apreço solícito e contínuo, com que sempre, sempre eu verei ao meu lado, esteja onde estiver, onde estiver. Foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigado, professor, e até breve, até breve. Até breve. Karina, queria também que você nos brindasse aí com seu boa tarde de saída, né? A minha despedida e meu boa tarde é um agradecimento enorme. Eu não sabia que eu ia falar um pouquinho, mas eu mandei aqui, eu vou fazer uma cola do que eu mandei para vocês no nosso chat. Né? Amei estar com todos, muito obrigada. Vocês me deram mais uma razão para continuar a viver. Essa irmandade que a gente está construindo, que a Loyola está me ofertando como uma morada. Eu que fui educada num colégio católico, então parece que eu tenho retornado à minha morada espiritual, na minha crença. Então, assim, para mim tem sido um grande presente ser acolhido por vocês, morada da paz, morada do amor e morada do afeto. Muito, muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês hoje, aqui e agora. Karine, o seu trabalho conosco aqui na Loyola só está no começo, no sentido da gente entender a importância daquilo que você faz, do cuidado. Então, nós que, enquanto editora da Companhia de Jesus, sempre tivemos muito preocupados em entregar ao ser humano uma possibilidade de uma formação integral. Esse seu trabalho de cuidado, para nós, ele não é que tem sentido, ele é necessário. Então, tenha certeza que esse é só mais um projeto do próximo que virá, e a sua casa, com certeza, estará sempre de portas abertas para você. Até breve. E eu chamaria aqui o Almir também, nesse agradecimento que eu faço por esse momento de convivência, para que a gente possa não se despedir, mas dizer um até breve, já almejando aí tantos projetos que a gente está desenhando, não é isso? Bom, primeiro eu quero muito agradecer aí a Loyola, eu muito o que foi falado, é uma casa acolhedora, o Paulo, uma pessoa fantástica, todo momento que a gente aciona, ele tem uma resposta sempre muito positiva, eu agradeço bastante. Eu queria deixar só um pensamento para vocês, né, principalmente nesse momento que a gente vive de quarentena, a vida ela não permite ensaios, né? A gente tem que fazer tudo ao vivo. Então, aproveite para dançar, para cantar, para beijar, para abraçar, e não permita que a vida termine, a cortina se feche sem que você tenha tido nenhum tipo de aplauso.
Aproveite cada momento para que você viva intensamente tudo aquilo que vai passar pela tua vida. Sempre tem aquele ditado, o bom e o ruim, todos eles passarão. Aproveite cada momento e aprenda com eles. Obrigado. Almir, que fantástico essa sua fala, né? Às vezes a gente deixa de perceber coisas que são tão importantes no nosso cotidiano, né? Nesses momentos que nós tivemos que ficar mais em casa, próximo aos nossos, a gente viu o quão é importante você acordar e poder ver o sorriso de uma pessoa ao seu lado, né? Verdade. Que está constante diante do momento que nós passamos, daquilo não ser mais possível. Então, eu acredito muito nisso que você diz, que nas situações mais cotidianas da nossa vida é onde a gente tem que encontrar muita razão para viver, né? É nos momentos em que a gente, só de acordar e poder enxergar que a gente tem um novo dia para caminhar, já é uma celebração da vida, e isso é uma razão mais do que suficiente para viver. Então, agradeço muito a sua interação e nós nos veremos em breve. E nesse sentido, também chamo aqui o professor Perissé, não chamei de professor a live toda, agora vou chamar de professor Perissé, né? Para a gente poder também, até breve, Perissé, e demarcar aí, junto com a Loyola, o que é importante para nós nesse momento de retorno do Loyola em Foco, mas também de uma abertura efetiva de um canal de diálogo com os nossos leitores. Não há dúvida, Paulo. Olha, parabenizo a Edições Loyola por essa iniciativa, porque isso também tem a ver com o momento em que estamos vivendo. Nós precisamos unir, né, possibilidades. As possibilidades tecnológicas com as possibilidades humanísticas, com os talentos que todos nós temos, com as possibilidades que nós temos de crescer, nossas capacidades. Então, esse papel que a Edições Loyola está desempenhando é fundamental na sociedade, na educação, na cultura, trazendo, né, reunindo pessoas, pessoas que vieram participar dessa live, aqui os professores, os escritores, o professor Almir, doutora Karina, professor Celso, você, e as pessoas que nos acompanharam, que fizeram suas observações e fizeram suas perguntas. Isso é realmente saber viver, conviver, é saber trabalhar e é saber também unir esforços para que nós possamos atravessar essa jornada, e eu desejo a todos muita coragem, muita força, muita esperança para que nós atravessemos esse deserto e cheguemos do outro lado mais fortes do que entramos. Gabriel, muito obrigado. Eu acho que uma coisa que a gente tem que agradecer mesmo é a participação de todos aí nos nossos comentários. Como eu falei, esses comentários irão para vocês, e eu tenho certeza que o texto final vai estar muito recheado dessas preocupações dos nossos leitores. Então, obrigado mesmo. Eu queria agradecer a todos que nessa hora e pouco que nós convivemos aqui, pudemos de uma forma muito viva, né? Como eu falei, parece redundante, é uma live, mas é uma live viva, que a gente pudesse conversar, sim, sobre uma obra editorial que está sendo construída, mas de uma forma muito do nosso dia a dia. Então, como eu falei, hoje foi a estreia do Loyola em Foco, com todos os nossos problemas técnicos, mas ao vivo é assim mesmo, né? Mais importante. A gente vai buscar, obviamente, tecnicamente, procurar entregar para todos vocês o melhor sempre, mas o que mais hoje me deixa realizado é poder ter conversado com vocês, ter interagido com o nosso público, né? Então, agradeço muito vocês. Eu vou deixar até aqui como surpresa, porque na semana que vem nós já temos uma nova live agendada, Loyola em Foco. Então, entra na estrada. Semana que vem nós vamos ter aqui conosco, para pensar um pouquinho essa questão da vida também, né? O irmão Epifânio. O irmão Epifânio é jesuíta, autor da Edições Loyola, tem um livro muito importante aqui conosco, que é Cartas para Reformar a Vida, e a gente vai dialogar com ele sobre reformando a vida efetivamente. Então, no dia 11/6,
Às 15 horas, esse mesmo horário, a gente vai procurar marcar isso com os nossos leitores, a gente vai ter o Irmão Epifânio aqui conosco, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, que esse vídeo dessa live, ele vai ficar gravado nas nossas plataformas, então, depois eu peço até que vocês divulguem entre os seus contatos para que mais pessoas possam, quem não teve a oportunidade de hoje acompanhar ao vivo, possa ter acesso a essa rica tarde que nós tivemos, tá? Então, amigos leitoras, estamos chegando ao fim desse nosso primeiro histórico Loyola em Foco, né? E posso dizer que foi uma reestreia e tanto. Eu quero que vocês cada vez mais nos acompanhem em nossas redes sociais. Nossos eventos sempre terão essa pegada de diálogo, de discussão temática, de conversa sobre áreas de conhecimento, é isso que a Loyola se propõe enquanto casa editorial da Companhia de Jesus, né? Vamos sempre também estar oferecendo para vocês boas promoções para adquirir os nossos livros, sorteios, tudo isso também eu sei que é importante, mas principalmente eu quero que vocês entendam que para nós da Loyola, você, nosso leitor, é o foco. Então, abraços fraternos a todos e até a próxima.